Olá! Imagine a seguinte cena. Um cientista da NASA chama um táxi e diz ao motorista: leve esta encomenda até ali. Acontece que esse ali é uma altura de 360 quilômetros da Terra e a corrida vai custar cerca de US$1 bilhão. Resumindo de forma bem simples, esse é o projeto da SpaceX, que inaugurou uma nova etapa na corrida espacial. A era das empresas particulares executando corridas, ou melhor, tarefas para os governos. Além desse projeto da nave não tripulada Dragon, inúmeros outros programas espaciais estão em execução ou em fase de planejamento. Eles vão do estudo do Sol e das galáxias aos planetas situados fora do Sistema Solar e também dos cometas, esses misteriosos corpos celestes que guardam muitos segredos. Esta edição do Matéria de Capa trata desses novos avanços na conquista do espaço. Venha com a gente para mais essa viagem. Com o fim da era dos ônibus espaciais, como a Discovery e o Atlantis, a NASA precisava resolver um problema. Quem iria levar alimentos e material de pesquisa para os astronautas instalados na Estação Espacial Internacional? O assunto foi resolvido com a contratação de empresas particulares. And launch of the SpaceX Falcon 9 rocket. O foguete Falcon da empresa Space Exploration Technologies, ou SpaceX, como ficou conhecida, partiu de Cabo Canaveral, na Flórida, em 22 de maio, inaugurando a nova era na conquista do espaço. A bordo do foguete estava a cápsula não tripulada Dragon, lotada de provisões para os astronautas que permanecem na Estação Espacial Internacional. A ISS, na sigla em inglês, circula em órbita da Terra há mais de uma década e a tripulação é substituída a cada 3 ou 6 meses. Para fazer esta e outras viagens de entrega, a SpaceX assinou um contrato de US$1 bilhão e 600 milhões com a NASA. O objetivo da Agência Espacial Americana é deixar esse tipo de missão nas mãos da iniciativa privada, para se concentrar em projetos destinados à exploração do sistema solar e interplanetário. Para o astrofísico e professor de engenharia espacial da Universidade Federal do ABC, Aníbal Hetten Jr., as missões espaciais privadas são uma tendência. É uma tendência. E foi assim toda a história da humanidade em termos tecnológicos, né? Sempre quem busca a tecnologia original é alguém que está tentando desenvolver a tecnologia, mas depois que a tecnologia existe, ela pode ser oferecida por várias empresas, por várias entidades. A mesma coisa acontece na área espacial. A gente já tem construtores de satélites privados, né? Isso já faz tempo. E agora temos os foguetes também, foguetes capazes de botar satélite em órbita privados também. Isso é muito bom, muito interessante. 4 dias após o lançamento, a cápsula Dragon fazia aproximação com a Estação Internacional. Vamos ver como foi. O acoplamento com a estação foi monitorado por equipes da NASA a partir do Centro Espacial de Houston. Após a abertura da escotilha, foram necessários 3 dias para retirar os 500 quilos de material e de alimentos destinados aos astronautas. A cápsula também levou centenas de projetos de pesquisa elaborados por estudantes que serão testados pelos astronautas. 10 dias após o início da viagem, a cápsula Dragon se desligou da estação e partiu de volta à Terra. Esta animação em computação gráfica mostra como é feita a reentrada na atmosfera. Em razão da força gravitacional do planeta, foram necessárias apenas 6 horas para a cápsula fazer a viagem de volta. O pouso foi feito no Oceano Pacífico, a algumas centenas de milhas da costa da Califórnia. Lançada em 1998, a Estação Espacial Internacional representa a mais longa experiência de manutenção de cientistas no espaço e também o maior exemplo de colaboração entre as grandes potências. Situada a cerca de 360 quilômetros de altura, o que é considerado uma órbita baixa, a estação era atendida principalmente pelos ônibus espaciais da NASA, como o Atlantis, além das naves Soyuz da Rússia e Progress, que une europeus, canadenses e japoneses.
O número de tripulantes residentes varia entre 2 e 6. Ao longo de mais de uma década, lá foram realizadas inúmeras experiências nas áreas da biologia, química, física e astronomia. A comunicação com os astronautas que permanecem a bordo é feita pelos Centros de Controle da Agência Espacial Europeia, ESA, pela NASA e outros da Rússia, Canadá e Japão. A SpaceX, que lançou o foguete Falcon, não é a única empresa particular contratada pela NASA para fazer transporte espacial. Tem mais gente nesse mercado. A empresa norte-americana Orbital Sciences Corporation também assinou contrato bilionário para a prestação de serviços à NASA. A empresa está desenvolvendo um foguete chamado Antares, que vai levar uma nave batizada de Cygnus para missões até a Estação Internacional. A primeira viagem está prevista para o ano que vem. A exemplo do projeto Falcon Dragon, o programa Antares faz parte de um plano mais amplo da NASA, chamado Commercial Orbital Transportation Service Program. Para viabilizar a iniciativa, a NASA garante apoio financeiro e tecnológico às empresas contratadas. Um consórcio internacional formado por 20 países, entre eles o Brasil, deu início a um novo projeto de pesquisa espacial que pode mudar radicalmente a visão dos cientistas sobre o universo. Ciências Atmosféricas da USP fala dos detalhes do projeto. Vai dar para progredir na direção de descobrir a composição da atmosfera, a existência de atmosfera. Então, mesmo que ainda não dê para, digamos, comprovar mesmo a existência de vida, já dá para assim, chegar bem perto desse objetivo, né? Hoje em dia tem essa preocupação de se encontraram muitos planetas em torno de estrelas, de tentar ali ver que tipo de atmosfera que tem esses planetas, né? Então, com esse radiotelescópio, com essa definição que ele tem, também vai ser possível ir nessa direção. Cientistas ingleses já planejam a montagem de naves no espaço extraterrestre. Seria uma forma de contar com veículos de grande porte que poderiam partir para viagens interplanetárias. O projeto é da empresa britânica Survey Satellite Technology. A missão, batizada de Strand 2, prevê inicialmente o lançamento de 2 pequenos satélites. Em seguida, eles seriam acoplados um ao outro em pleno espaço. A tecnologia necessária para a orientação remota dos equipamentos em pleno voo vem de uma brincadeira: os sensores deste videogame de última geração. Eles são capazes de reconhecer não apenas o movimento, mas também a proporção entre objetos, o que permite definir distâncias. Para os responsáveis pelo projeto, na medida em que o homem dominar a tecnologia de montar naves a partir de blocos encaixados lá no espaço extraterrestre, as possibilidades de viagens entre os planetas serão infinitas. Diante de tantos projetos e tão complexos, só ouvindo quem acompanha esses assuntos para se ter uma ideia mais clara da importância dos últimos avanços na conquista do espaço. Nós somos pioneiros. Quem responde é o astrofísico e professor de engenharia espacial da Universidade Federal do ABC, Aníbal Retten Jr. Para ele, a conquista do espaço hoje é bem diferente da corrida espacial que levou o homem à Lua. Na segunda metade do século passado, a conquista do espaço era uma questão assim muito mais de aventura, de busca, tal, de conquista, do que meramente científica. Tinha o lado científico, evidente, mas a conquista era importante. Assim, não, nós vamos à Lua, nós vamos fazer um satélite, porque isso é interessante, é um avanço. Hoje tem um interesse econômico também. Um satélite em órbita é uma fonte de recursos, né? Um satélite de telecomunicações pode funcionar como fonte de recursos para internet, televisão, telefone, e realmente ele gera riqueza para quem é o dono do satélite.
Um satélite meteorológico ele pode também ajuda a definir estratégias de agricultura, de transporte, de telecomunicações, de um monte de coisa. Então, um satélite em órbita é uma fonte de recurso. Então, isso é uma coisa que atualmente está pesando muito na balança. Não só a descoberta científica, a conquista, porque o lado tecnológico não vai avançar muito mais que isso. A tecnologia em si já está descoberta. É uma questão de aplicações e utilização desse recurso. O professor Aníbal participa da missão Aster, em parceria com a Rússia. A sonda vai estudar o asteroide 2001 SN263, quando se aproximar a uma distância de 11 milhões de quilômetros da Terra. Isso deve acontecer entre 2015 e 2018. Os instrumentos de bordo serão desenvolvidos no Brasil por instituições como a Federal do ABC, a USP, a UFRJ, o INPE e o ITA. A Rússia deve fornecer o chassi com instrumentos de navegação e comunicação. O acordo também prevê a transferência de tecnologia. A agência russa ofereceu o chassi, a plataforma da sonda Aster. Nós vamos construir os instrumentos, a maioria deles vão ser feitos no Brasil, mas o básico, vamos dizer, o chassi onde a gente vai colocar os instrumentos é de origem russa. Quer dizer, eles ofereceram isso. E é uma vantagem, porque ele já vem com a tecnologia estrutural, que é uma coisa sofisticada, muito complicada para fazer, a gente não tem essa experiência ainda, mas também vem com a propulsão, o contato de rádio, o computador de bordo e alguns outros sensores, painéis solares e tal. Então isso aí tudo já vem junto, já vem pronto com a tecnologia dos russos. E esse conhecimento tecnológico, a engenharia do painel solar, do propulsor, tal, não sei o quê, eles estão repassando para a gente. Quer dizer, então temos alunos aí no INPE, no CTA e em outros lugares que estão estudando essa parte. Quer dizer, então não é simplesmente uma venda de uma caixa preta. Nós estamos transferindo tecnologia para os nossos futuros engenheiros. Então acabou sendo um bom negócio para o Brasil nesses dois lados. Primeiro que a plataforma existe, está pronta, não vão ter que passar aí décadas desenvolvendo. E segundo que o conhecimento vai ser passado para o Brasil. No próximo bloco, missões a Vênus e Marte. A Europa corre para ocupar o espaço deixado pela NASA. E mais, uma das mais fascinantes missões já planejadas pelo homem, a viagem a Júpiter e suas luas, uma delas que esconde um oceano congelado. Uma das mais fascinantes missões previstas para a próxima década é o envio de uma nave ao planeta Júpiter, o maior do sistema solar, e as luas que giram em torno dele. O que mais intriga os cientistas é o fato de que em uma dessas luas existe um oceano congelado. Portanto, se existiu água, pode ter existido alguma forma de vida. A missão foi batizada de JUICE, abreviação para Jupiter Ice Moons Explorer, ou seja, explorador das luas geladas de Júpiter. O projeto da Agência Espacial Europeia prevê o lançamento de uma nave não tripulada ao planeta em 2020. Inicialmente, a nave vai aproveitar a gravidade do gigante gasoso para fazer uma série de sobrevoos em torno de Calisto, Europa e Io. Em seguida, a cápsula vai se posicionar em órbita de Ganymedes, o alvo principal da investigação. As 4 são conhecidas como luas galileias, porque foram descobertas pelo astrônomo Galileu Galilei, aquele que escapou por pouco de morrer numa fogueira da Inquisição por ter ousado dizer que o Sol, e não a Terra, é o centro do universo. A missão principal da JUICE será investigar as condições de habitabilidade, ou seja, a possível existência de alguma forma de vida nas luas geladas, como explicam os cientistas do Laboratório de Ciência Espacial Miller, na Grã-Bretanha. Ganymede é um alvo fascinante para os cientistas, por se tratar da maior lua que se conhece e por esconder um oceano abaixo da crosta superficial congelada. Os astrônomos não descartam a hipótese de que há milhões de anos pode ter existido alguma forma de vida por lá.
Além da missão a Júpiter, os cientistas europeus pretendem intensificar outras já iniciadas, que se destinam à exploração de Marte e Vênus. Desde as primeiras observações de Marte, lá pelos idos do século XVI, os astrônomos acreditam que esse é o planeta mais parecido com a Terra. Após inúmeras missões de naves que sobrevoaram o planeta ou até mesmo enviaram veículos não tripulados que desceram lá, esta semelhança foi confirmada em diversos aspectos. Entre outros, a descoberta de antigos oceanos submersos. A superfície do planeta também guarda sinais evidentes de que um dia foi coberta por grandes extensões de água ou cortada por rios e lagos. E há décadas os cientistas se debruçam sobre a seguinte questão: onde foi parar essa água? Em relação ao planeta Vênus, os astrônomos chegaram a pensar que ele também se assemelhava à Terra, mas não demorou muito para que descobrissem o contrário. A nave Venus Express da Agência Espacial Europeia entrou em órbita do planeta em 2003 e enviou importantes dados sobre sua constituição. Vênus tem uma atmosfera extremamente hostil, formada por altíssimas temperaturas que chegam a passar de 400 graus centígrados, ventos com a força de furacões e uma densa cobertura de gases que envolvem todo o planeta. Os astrônomos acreditam que há milhões de anos Vênus teve tanta água como a Terra, mas violentas transformações provocadas, entre outros fenômenos, por vulcões gigantescos que cobriram de lava a maior parte da superfície, acabaram alterando completamente o planeta. O mais visível da Terra a olho nu, Vênus sempre provocou grande curiosidade, não apenas dos cientistas, mas do público em geral e também dos astrólogos. É por isso que o fenômeno chamado trânsito de Vênus desperta tanta atenção. Ele acontece quando o planeta passa entre a Terra e o Sol, marcando com sua silhueta um minúsculo ponto sobre nossa estrela maior. Registrado na semana passada, entre os dias 5 e 6, o fenômeno só pôde ser visto no Brasil, no Acre, Roraima e parte do Amazonas. Já no hemisfério norte, foi observado em boa parte da Europa, Canadá, Estados Unidos e África. Quem não viu agora, só terá outra chance no ano de 2117. Ainda assim, só aqueles que se revelarem grandes exemplos de longevidade. Criada em 1975, a partir da fusão de outros institutos, a Agência Espacial Europeia intensificou suas atividades nas 2 últimas décadas. E agora que a NASA reduz seus projetos, a ESA assume um papel cada vez mais importante na conquista do espaço. Com dezenas de missões que contribuíram de forma decisiva para o avanço no conhecimento do universo, a ESA passa a ocupar um espaço deixado pela NASA, que ao longo de décadas dominou esse cenário ao lado da Rússia. Financiada por um grupo de 10 membros fundadores, entre os quais a Alemanha, França, Inglaterra e Itália, a ESA vem desenvolvendo uma série de projetos pioneiros. Um deles é o satélite Planck, projetado para fazer um escaneamento completo do céu. Os dados levantados pelo satélite forneceram uma visão sem precedentes do universo. Lançado em 2009 da base de Kourou, na Guiana Francesa, o satélite continua em operação. A cada 1 minuto, o Planck faz uma varredura do céu para completar o mapa das estrelas, asteroides, cometas e outros corpos celestes. Mas o que os astrônomos buscam mesmo com esse trabalho são os vestígios da radiação cósmica emitida pelo Big Bang, a grande explosão que deu origem ao universo, na visão dos cientistas. A soma desses dados pode contribuir para esclarecer como tudo começou há bilhões de anos. Embora tenha reduzido as atividades, suspendendo a maior parte de seus projetos, a NASA ainda mantém outros em andamento. Um deles é um novo supertelescópio que será utilizado nas pesquisas sobre a origem do universo.
Um dos objetivos do projeto é o estudo dos chamados buracos negros, regiões do universo onde a força gravitacional é tão forte que nada pode escapar de lá. Mas o NuSTAR, ou Nuclear Spectroscopic Telescope Array, também será utilizado em pesquisas sobre o Sol, as galáxias e a idade do universo. Fiona Harrison, pesquisadora do Instituto de Tecnologia da Califórnia, é uma das responsáveis pelo projeto. Ela acredita que o NuSTAR poderá abrir uma nova janela para o universo e solucionar dúvidas dos cientistas que não puderam ser esclarecidas com outros telescópios. Para o astrofísico Aníbal Retten Jr., a redução das atividades da NASA está de acordo com a função de uma agência pública. A NASA, na verdade, é uma agência governamental, né? Ela não tem como função construir foguetes em série ou ficar produzindo o tempo todo. Na verdade, ela fomenta a tecnologia, ela pede, né? Ela tem necessidades, então ela solicita, ela pede que alguém faça. Quando não tem mais ninguém que faz, ela mesma faz. Mas ela é uma agência governamental, né? Ela não é realmente uma indústria ou uma empresa, ela é só uma agência. E a gente tem essa imagem, tal, porque sempre foi a NASA que fez tudo. Então, eu acho até natural que em algum momento passasse para a iniciativa privada a produção em massa, tal, porque a tecnologia já está desenvolvida, né? No próximo bloco, cometas, exoplanetas, a Lua de Saturno. Os cientistas não descansam na tarefa de vasculhar o espaço. E mais, os 35 anos do filme que despertou a paixão de milhões de espectadores pela conquista espacial. Perseguição a cometas, investigação em Titã, a misteriosa lua de Saturno, e a descoberta dos exoplanetas, que levam esse nome porque se situam fora do sistema solar. São inúmeros os projetos em andamento hoje, conduzidos por cientistas de diversos países. Construída e lançada ao espaço por cientistas europeus, a nave não tripulada Giotto seguiu o rastro de poeira do cometa Halley, chegando muito mais perto da cauda do que as naves soviéticas e japonesa já haviam alcançado, e muito antes dos americanos. Suas câmeras registraram imagens do Halley numa perspectiva nunca antes obtida. A nave Cassini, que envolve uma colaboração entre a NASA e a Agência Espacial Europeia, estuda os anéis de Saturno. E a Huygens investiga Titã, a lua de Saturno, que guarda importantes segredos, segundo os astrônomos. Uma cápsula sustentada por um paraquedas desceu no solo de Titã, como mostra esta animação computadorizada, e de lá enviou uma grande quantidade de dados. Diante do desafio de levar as explorações além dos planetas já conhecidos, os cientistas da ESA tentam desenvolver naves que possam navegar com a energia do Sol, o que poderá garantir uma gigantesca ampliação no alcance das viagens interplanetárias. Todos esses projetos, alguns em fase de planejamento e outros em execução, coincidem com uma data importante para as pessoas que gostam do tema espaço, seja em ciência ou ficção. Os 35 anos de lançamento do primeiro Guerra nas Estrelas. Até mesmo alguns cientistas admitem que se inspiraram nesse filme para desenvolver algumas pesquisas. A história se passa em diversos planetas de uma galáxia onde existe uma força especial ou energia capaz de enfrentar todos os desafios. De um lado estão os integrantes da Aliança Rebelde. E de outro, o Império Galáctico, liderado pelo vilão Darth Vader. Repleto de efeitos especiais que encantaram as plateias, o filme se transformou em sucesso mundial. Como o roteiro original tinha 6 horas de duração, a fita foi dividida em 3 partes, lançadas em anos diferentes. 2 décadas depois da primeira, George Lucas lançou outras 3 partes da série. Milhões de espectadores em todo o mundo viram, muitos mais de uma vez, a luta do jovem Luke Skywalker para salvar a princesa Leia e descobrir só mais tarde que ela era sua irmã gêmea, que havia sido capturada e mantida como refém por Darth Vader,
que era, na verdade, pai dos dois. Além da diversão, o filme acabou contribuindo para despertar o interesse de jovens do mundo inteiro pela ciência do espaço. The Force will be with you, always. Marco Polo cruzou o mundo então conhecido e foi parar na China. Na era dos grandes descobrimentos, os navegadores em embarcações extremamente frágeis enfrentavam mares desconhecidos sem saber exatamente para onde iam. O fato é que o homem nunca se contentou com os horizontes próximos. E é isso que acontece há pouco mais de meio século na conquista do espaço. Tudo isso deixa no ar uma questão. Será que um dia, num futuro ainda distante, alguém lá de Marte ou de um desses planetas gêmeos da Terra vai se lembrar de uma época em que o homem duvidava da possibilidade de vida fora do planeta? Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos no próximo domingo às 7 da noite. Uma boa noite e até lá.